Bom pessoal, esse é o tutorial que eu comentei, que nós iríamos trabalhar com o retoque de uma pessoa com um pouco mais de idade. Então eu escolhi essa imagem e, como vocês podem observar, ela tem bastante marcações, né, de rugas e outros detalhes aqui na pele. E o que a gente vai fazer nesse caso não é um retoque como o de costume, que é para deixar com aspecto de cara de modelo de capa de revista. É para deixar um pouco mais suave. Nós vamos rejuvenescer ela há alguns anos e não deixar ela como se fosse uma adolescente, como costumam fazer com Ana Maria Braga e Suzana Vieira. Eu estou utilizando o Photoshop CS6 e estou utilizando também uma mesa digitalizadora, uma Bambu bem simples. Então, em alguns momentos eu vou utilizar, obviamente, a pressão da caneta para trabalhar, mas eu aviso para vocês, para caso quem for utilizar com o mouse consiga alterar a pressão da caneta, que não seria a pressão, mas pelo menos a opacidade dela, do brush que for utilizar, que consiga alterar aqui no opacity do brush. Então vamos lá. Primeiro passo, duplicar a layer background. O atalho disso é o Ctrl J. Vou deixar para renomear depois, caso eu precise fazer alguma outra layer, usar um merge e não tem que ficar renomeando o tempo todo. O segundo passo mais importante de todos, dá um Save As como um arquivo de PSD. Deixa aqui só o nome da atriz. Feito. E costume salvando o seu trabalho o tempo todo para evitar que você perca caso dê algum problema no Photoshop. A gente vai trabalhar com a ferramenta Healing Brush Tool, que é o nosso famoso Band-Aid. Então aqui na ferramenta, caso ela não esteja aparecendo, pode estar aparecendo qualquer uma dessas outras aqui, a gente está utilizando o Healing Brush Tool. Então, como eu comentei, a gente vai rejuvenescer a atriz e não deixar ela com a cara de adolescente. Então, para isso a gente vai utilizar o Healing Brush Tool, removendo as rugas principais do rosto dela. O Healing Brush Tool funciona assim como o carimbo, pressionando o Alt, com esse alvo, essa mira na realidade, eu indico uma área limpa da pele, dou um clique e depois solto o Alt e vou pintando as áreas que eu queira limpar. É importante sempre buscar uma região nova para se pressionar o Alt. Eu faço isso o tempo todo, vocês vão perceber que o meu cursor o tempo todo vai mudar. Então, cada vez que o meu cursor muda para esse alvo, significa que eu estou clicando com o Alt. O ideal é tentar buscar uma área próxima, uma área com a mesma textura, com as mesmas características de poros, para que não fique uma área como essa aqui, que tem poros um pouco mais evidentes, replicar isso para uma área que tenha poros menos evidentes. Então, o ideal é utilizar de uma área próxima para que não aconteçam essas manchas. Como eu vou suavizar, eu vou utilizar depois a opacidade da layer. Então eu vou nesse momento limpar tudo o que eu não quero que apareça. O tamanho da brush não tem um número específico que eu devo utilizar de size para esse brush. Vai depender da imagem, vai depender do tamanho da ruga. Eu costumo utilizar o tamanho do brush um pouco maior que o tamanho da ruga, para que ele aplique não só a área da ruga, para que ele afete, né, não só a área da ruga,
mas também um pouquinho ao redor dela. Eu costumo sempre fazer alguns movimentos, não é só um clique seco, né? Senão vai ficar um pouco manchado. Pode ser leves movimentos circulares ou, dependendo do caso, podem ser movimentos mais lineares, mas nunca dá um cliquezinho só. Aumentar e diminuir o tamanho do brush o tempo todo também é inevitável. Então cada um pode escolher a melhor forma para fazer isso. Existem algumas opções para se aumentar e diminuir o tamanho do brush. Posso utilizar o menu superior, onde eu tenho ali o size e o hardness, que vai ser a dureza desse brush, né? Quanto mais próximo do 0, mais suave é o resultado, mais próximo do 100, mais duro fica a borda do brush. Posso também clicar com o botão da direita do mouse na tela, ou posso utilizar os colchetes. Um deles aumenta, um deles diminui, os colchetes que estão no teclado. Caso manche, né, é interessante voltar. Ctrl Alt Shift, Ctrl Alt Z, perdão. Eu volto. E volto a arrumar aquele pontinho que eu tinha manchado da primeira vez. Não estou muito preocupado com mancha também nesse momento, porque eu vou utilizar uma opacidade nessa layer para que ela faça uma fusão com a layer de baixo, com isso suavizando essas rugas todas que a gente está tirando.
Nós também vamos adicionar alguns efeitos depois de brilho e sombra, para que a gente dê um pouco mais de volume em algumas regiões do rosto dela. Então, caso o trabalho do band-aid aqui tire um pouco desse formato, a gente vai conseguir corrigir depois. Lembrando que essa ferramenta, o Healing Brush Tool, ela pega a textura de uma área e joga em outra área, mantendo a luminosidade da área colada. Então, mesmo que eu esteja pegando de uma área mais clara e jogando para uma área mais escura, ele está mantendo a luminosidade dessa área mais escura. O que acontece são essas manchas aqui, ó. Essas manchas ocorrem porque tem um contraste muito grande entre um ponto e outro. Então ele tenta compensar esse defeito sombreando essa região. Claro que esse não é o resultado final e que isso não vai ficar desse jeito. Mas para que a gente possa trabalhar o nosso passo a passo, a gente precisa retirar todas essas rugas do canto do olho, ao redor do olho, né? Toda a região.
Então isso é o que a gente tem por enquanto. Uma limpada um pouco melhor aqui. Aqui nessa dobra também. Nota que eu não estou retirando a linha principal, isso aí vai permanecer, eu estou tirando as rugas que estavam em volta. Essas ruguinhas aqui. E agora no pescoço. Como saiu muito da textura mais grossa, eu dei um Ctrl Alt Z aqui e vou pegar de uma região mais próxima. Beleza. Então essa é a parte inicial do nosso trabalho. Se a gente deixasse assim esse tratamento inicial, a gente teria uma pele no resultado lá, depois seria uma pele de porcelana, o que não condiz muito com a idade da atriz. Então, vou aplicar aqui uma opacidade de 70%. Notem
que o que a gente fez na realidade, então, depois de todo esse longo processo, foi suavizar as rugas que existem na A3. Aquelas manchinhas que a gente via praticamente sumiram, né, e volta a aparecer então um pouco da pele original dela. Lembrando de sempre salvar o arquivo para não perder todo o processo. Maravilha, depois disso eu vou aplicar, vou criar uma cópia desses dois layers, ou seja, do layer com 70% mais o layer de 100% com o background, com o atalho Ctrl Alt Shift E, Ctrl Alt Shift E. Então ele cria uma layer com opacidade de 100%, mesclando essas duas de baixo que foram utilizadas anteriormente. Então nessa nova layer aqui eu vou aplicar um filtro para suavizar a pele, que vai ser o Blur, Gaussian Blur. Não posso exagerar muito nesse raio, né? A ideia aqui é suavizar um pouco mais a pele, então vou utilizar aqui um raio em torno de 1.7 até 2, está aqui 1.7. Então ele suaviza a pele, tirando as marcas de poros, dos poros maiores. Maravilha. Feito isso, eu vou criar uma máscara e vou utilizar o meu brush para retirar, que eu não quero que ele fique borrado. Cor de cima vai ser preto. Eu vou pintar então aqui a região dos olhos. Posso diminuir um pouquinho o tamanho do brush. Vou retirar tudo que for relacionado a pelo também, porque eu não quero suavizar os pelos. Lembrando que eu posso pintar a máscara de preto, caso eu ultrapasse alguma região, inverto as cores apertando X e pinto novamente essas regiões que deveriam ser pele. Então não se preocupa muito com o tamanho do brush inicial, em fazer com muita perfeição, porque a qualquer momento a gente pode voltar e repintar a máscara. Então fiz ali na região dos olhos da sobrancelha. Vou pintar também a minha máscara de preto, para que reapareça as layers de baixo e volte os detalhes aqui da boca que são importantes. Normalmente a gente também dá uma pintada aqui na curva do nariz. Invertendo a cor, ajusto esses detalhes. Não posso deixar muito forte também, senão vai aparecer aqui. E vou pintar também de preto. Começo aqui pelo contorno. Faço todo o contorno do rosto dela. Alt para entrar na visualização da máscara. E posso pintar o restante.
Obviamente eu também posso fazer uma seleção e pintar isso através de uma seleção. Era tão rapidinho, preferi fazer assim. Continuo aqui na região do pescoço, contorno, para que eu possa me guiar na máscara. Aqui eu vou retirar também a área do colar, para voltar os detalhes. Dar um zoom aqui para vocês perceberem melhor. Para voltar todos os detalhes do colar. Eu também poderia ter pintado a minha máscara inicialmente toda de preto e pintando de branco somente a área da pele. Também existe essa possibilidade. Então, depois que eu tenho aqui na área do colar e da blusa pintado, entro na minha máscara, segurando o Alt, clicando na máscara e volto a fazer aquela pintura mais geral. Lembrando de sempre observar onde que está esse quadro branco em volta, essa moldura branca em volta da máscara, para não acontecer de ficar aqui pintando a imagem de preto ou branco. Então tomem bastante cuidado com isso e observem se essa moldura está em volta da máscara. Para entrar na máscara utilizando o Alt, clicando sobre ela, para sair a mesma coisa, Alt sobre a máscara, para evitar de correr o risco de clicar na imagem para sair da máscara e a moldura passar para a imagem. Então esse é o resultado. Deixa eu tirar mais um pouquinho aqui. É bom sempre observar a máscara para não ficar nenhuma manchinha de fora. Então, esse é o resultado inicial da nossa pele, ó. Bom, então voltando aqui, o jeito correto de se fazer isso realmente é criando uma nova layer. Vou alterar o modo dela para Soft Light. E agora eu vou lá em Edit, Fill. Aqui em Contents eu altero para 50% Gray. Dá praticamente no mesmo do que escolher a cor a partir da visualização da paleta de cores. Dou OK e ele preencheu com uma cor 50% cinza. Se ela não for exatamente 50% cinza, vai fazer diferença? Vai fazer diferença porque ela pode clarear ou escurecer um pouquinho a imagem, e o 100% cinza combinado com o Soft Light deixa a imagem exatamente igual como ela é. Então, vou lá no Burn Tool e começo a escurecer algumas áreas da minha imagem. Essa região dos olhos, um pouquinho a lateral do nariz. Com isso eu dou um pouco de volume àquela região. Caso perceba que exagerou em alguma situação, é bem simples de resolver. Essa layer aqui, ela é 100% cinza, então 50% cinza, então eu posso buscar essa cor com o conta-gotas e utilizar o brush para
repintar de cinza, o mesmo tom de cinza do fundo, porque eu utilizei o conta-gotas, para repintar algumas áreas que eu acho que eu preciso voltar para o original. Tá? Para visualizar dessa maneira que eu estou visualizando, eu seguro o Alt, clico no olhinho aqui da layer, Alt no olhinho de novo, ele volta. Então, ferramenta Burn, e edito, adiciono alguns pontos de sombra. Notem que o pescoço dela está pouco definido nessa região, então eu vou também fazer um contorno para o pescoço. Utilizando a ferramenta Burn, eu vou escurecer essa região aqui, que originalmente já é um pouco mais escura, mas eu edito dando volume para o pescoço. Já vamos arrumar os detalhes que ficaram para trás. Escureço um pouco, vou até ampliar um pouquinho a região para cá, dar um pouquinho de cor para o pescoço. Quando estiver usando o mouse para fazer isso, procura passar uma vez só pela região. Se passar a segunda, ela já vai aplicar mais uma vez a quantidade de exposição que tiver marcada aqui. Então, nota que a gente dá um pouco mais de volume para a área do queixo dela. Agora eu vou voltar com aquele meu brush com 50% cinza e vou retirar aqui de algumas regiões que o Burn acabou passando. Então, com a aplicação do Burn, eu tenho esse resultado. Mas como eu tinha falado anteriormente, eu não vou aplicar somente sombra, vou aplicar também um pouco de brilho. O brilho eu vou utilizar o Dodge Tool, também mudo aqui para 50% a minha exposição e vou adicionar um pouco de brilho no nariz. E aqui na bochecha. Vou adicionar também um pouquinho mais de brilho com um brush um pouco menor aqui no lábio, dando um pouco mais de volume para o lábio dela. Vou voltar ali com o meu brush para afinar um pouquinho essa pontinha aqui e volto lá no Burn Tool. Opa, aqui. E posso escurecer também um pouquinho a base do lábio, criando então um volume para o lábio. Escurecer um pouquinho as áreas externas. Aqui eu vou pintar com o brush que eu não gostei do resultado. Vou descer um pouquinho isso aqui. Então, a mistura de 3 ferramentas para que eu consiga aplicar o efeito: brilho, sombra e o pincel para retirar os excessos e não ficar tão marcado.
Também o pincel vocês podem trabalhar com a questão da opacidade se estiver usando mouse. Então, Alt, aqui na visualização do background, eu vejo a imagem original. E visualização e Alt de novo ali, eu vejo o estado atual. Então nota que a gente conseguiu dar um belo volume para a região aqui do maxilar, da mandíbula. E a gente conseguiu também dar um pouco de volume no nariz e profundidade nos olhos, também ali com a ferramenta Burn. Maravilha, feito isso, eu vou agora sim Ctrl Alt Shift E para criar essa nova layer e vou aplicar um filtro Order High Pass. Esse filtro High Pass ele vai adicionar detalhes a algumas áreas da pele que ficaram borradas com a ferramenta Gaussian Blur. Então eu não posso utilizar um raio muito alto, senão a imagem fica estranha. Se eu utilizar um raio muito baixo não acontece nada. Então eu vou utilizar um raio, nesse caso de 1, para adicionar alguns detalhes à minha imagem. Aqui eu tenho duas opções de trabalhar. Eu posso trabalhar com Soft Light. Notem que os pontos da imagem aqui onde tem o olho, a parte de pelos, ela dá uma ressaltada. Parecia que mesmo a gente não tendo trabalhado o blur nessas regiões que estavam um pouco borradas, ele acaba então trazendo um pouco mais de detalhe para a imagem. E também tem a opção de trabalhar com Hard Light. Faz uma pequena diferença entre os dois, como vocês podem ver aqui. O antes e depois. Eu vou deixar com Soft Light, que fica um pouco mais suave. Lembrando de salvar o arquivo. É possível, eu vou alterar aqui o nome das layers para facilitar a vida de vocês. Então a primeira eu vou chamar de pele. Então um tracinho rugas, para vocês saberem que foi isso que a gente trabalhou aqui. A segunda eu vou chamar de blur, que a gente utilizou o Gaussian Blur para fazer isso. A terceira eu vou chamar de dodge e burn. E a última eu vou chamar de High Pass. Então basicamente foi isso que a gente trabalhou nesses elementos. Vou aplicar mais um Ctrl Alt Shift E, juntando todas as layers, e vou dar uma leve editada. Agora eu vou utilizar o carimbo com um brush bem pequenininho e vou tirar um pouquinho só, não muito, desses cabelos aqui que estão voando. Um pouquinho só.
Beleza, só para disfarçar um pouquinho. Essas manchinhas que ficam aqui, que são mais visíveis quando a gente está com o zoom mais afastado, eu posso utilizar um band-aid passando sobre as manchinhas. Então ele vai dar uma mesclada nas cores, já que o carimbo ele faz uma cópia fiel à área original. Beleza. Criando uma layer nova. Então aqui eu vou botar cabelo. Criando uma layer nova, eu vou utilizar a ferramenta Brush, pincel, com uma cor. Vou jogar aqui um vermelhão e vou pintar a região dos olhos dela aqui. E pintar essa região dos olhos. Sem muita preocupação. E vou aplicar um soft light. Depois que eu aplico soft light, eu vou vir aqui com a borracha, com um brush relativamente grande, e vou apagando por fora, aproximando da região onde a gente precisa ter a sombra. Não se preocupe que não vai ficar ridículo desse jeito que está. Esse é o começo da aplicação da ferramenta. Pintar mais um pouquinho aqui. E altero a opacidade, deixar bem fraquinho, criando apenas uma corzinha naquela região. Se eu quiser alterar a cor, então isso aqui vou chamar de maquiagem. Se eu quiser alterar a cor disso aqui, eu vou no Hue Saturation, Ctrl U e altero para a cor que eu quiser. Deixar aqui mais puxado para o rosa. Beleza. Se quiser criar também, ela já tem, mas se quiser colocar também maquiagem nessa região, escolher aqui um tom de rosa, também dá aquela pintadinha de leve, alterar o modo para soft light, ferramenta borracha com hardness grande, com size grande, com hardness 0, para suavizar bem a região. Mesma coisa do outro lado. E alterando a opacidade, eu ganho uma leve corzinha. A ideia não é transformar ela num palhaço, e sim dar uma pequena cor no olho, no rosto. Chama de maquiagem 2. Por último, eu posso adicionar um levels, escurecer um pouquinho a imagem. Na realidade, dá um pouquinho mais de contraste para ela. Salvo o arquivo. E é isso. Então eu tenho aqui o antes e o depois do nosso tratamento. Obrigado por assistirem e até a próxima.